Convidamos os presentes para o coffee break, que será servido no foyer desse plenário. Retornaremos em 20 minutos para o próximo painel, com o tema Empoderamento dos atores das relações do trabalho. Eu vou achar que eu falo bem mesmo. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Davi Furtado Meireles, e o professor Dr. Antônio Carlos Aguiar. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Dr. Sérgio Luiz da Rocha Pombo, presidirá os trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa. Uma boa tarde a todos vocês. Eu queria inicialmente enaltecer a iniciativa do desembargador Cássio Colombo e do advogado Célio Neto de organizar esse evento. E achei até o nome bastante curioso, Reforma Trabalhista, o dia seguinte. É exatamente, né? É o dia seguinte, como nós estamos vivendo o novo cenário para a advocacia trabalhista e para a magistratura. Eu queria também aproveitar o momento, a oportunidade, para convidar todos que estão aqui, advogados, magistrados, estudantes, para o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, que será realizado nos dias 26 de abril e 27 de abril na OAB. Esse evento vai congregar grandes autoridades, advogados, magistrados, haverá um ministro do TST aqui não, na OAB, para tratar desse tema. Então, aproveite, vai ser um evento realmente muito importante. O nível dos palestrantes e dos temas escolhidos realmente tem muito a contribuir a todos vocês. Como eu sei que o nosso tempo é curto, eu já vou iniciar esse painel, Empoderamento dos Atores nas Relações de Trabalho, passando a palavra para o doutor Antônio Carlos Aguiar. Dr. Antônio Carlos Aguiar é advogado, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do Centro Universitário Fundação Santo André e da Escola Superior de Advocacia Trabalhista de São Paulo. Dr. Antônio Carlos disse que, ao final da exposição dele, ele vai fazer um sorteio de uma obra, sorteio de 2 obras. Então, vocês fiquem bastante atentos, que quem sabe vocês são os sortudos nesse sentido. Isso. Então, doutor, com a palavra, doutor Antônio Carlos Aguiar. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. E queria agradecer ao doutor Cássio, a Marlene, meu companheiro Sérgio, de estar aqui, para a gente bater um papo aqui sobre essa história de empoderamento, negociação coletiva. Mas, por negociação coletiva, então está aqui para você, presentear vocês, assim vocês ficam aqui para assistir o que a gente vai falar. São 2 livros sobre negociação coletiva, onde o mais importante do que o conteúdo é o prefácio, que foi o doutor Davi que fez. E esse outro, que nós estamos lançando hoje, é sobre a reforma trabalhista. O mérito que eu tenho aqui foi organizar e trazer os meus professores para falar. Então está o professor Pedro Paulo Manos falando, o professor Paulo Sérgio João, o professor Célio Neto, estão todos falando aqui no livro sobre reforma. Mas, efetivamente, com relação a essa questão da negociação, o bom é fazer uma colinha aqui antes, né? Então, a gente chega antes e faz uma colinha interessante aqui. Então, eu vi o Célio falando aqui que o carro dele aponta 15 minutos antes de chegar em casa. É lógico, isso ele deve ter negociado com a mulher dele, né? Então, a gente faz uma negociação para, olha, 15 minutos. É uma boa que eu peguei para negociar com a minha mulher, porque com ela eu negociei exatamente o dia seguinte, que também é nosso, porque eu vou dormir hoje aqui, Davi. Então, eu negociei exatamente. E eu vi o professor Gunter falar com relação à interpretação da lei e criação dos filhos. Criar os filhos é muito mais difícil do que interpretar a lei, com certeza. Em cima disso, o que nós estamos colocando aqui com relação à negociação coletiva, eu queria discutir com vocês e deixar claro, a primeira coisa é o seguinte: o que nós temos muitas vezes é uma questão estereótipo, preconceito com negociação coletiva. Então, hoje a gente bem falou aqui, será o sindicato, será que são fracos, será que são fortes, sem a contribuição sindical, isso é ruim, isso é bom. Na verdade, o que a gente tem muitas vezes é uma falta de conhecimento, né? E a gente cria um estereótipo com relação a essa questão sindical.
Ah, mas o sindicalista não tem a mesma capacidade de negociação que uma empresa. Será mesmo? Confesso para vocês que dias atrás, eu tive... dias atrás, não. Entregar a idade. Alguns anos atrás, né? Eu tive num lugar magnífico chamado Jari. Não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer. Jari fica na divisa do Amapá com Pará. A gente gasta 9 horas. Gasta mais do que ir para Paris, indo para o Jari. Aí fui para o Jari negociar um acordo coletivo de trabalho, né? A empresa me chamou para negociar com um sindicato local, um sindicato ligado ao setor de papelão, que em São Paulo é ligado à CUT. É um sindicato bastante forte, esse sindicato do papelão. E eu fui negociar. Então o que se imagina é que esse sindicato é um sindicato mais fraco, um sindicato menor do que esse aqui, que tem menos direitos. Nada. Aliás, me chamaram para negociar exatamente porque tinham muitos direitos. Então lá, no Jari, Pará com Amapá, o acordo coletivo do sindicato tinha pagamento de escolas para os filhos, ar-condicionado para os trabalhadores, porque é muito quente, água gratuita, casa onde eles moravam gratuito, férias. Todas as vezes que eles viajavam em férias, porque muita gente tinha ido para lá, tinha passagem de avião para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Tinha absolutamente tudo isso num acordo coletivo de trabalho no Jari. E por isso que me chamaram, eu não sabia disso, eu cheguei lá e falei, precisa tirar tudo isso. E falar, bom, se é louco, volta para São Paulo, porque não dá. Então, essa é a negociação coletiva. Quer dizer, essas são as dificuldades. E às vezes a gente age exatamente com isso, achando que não é o suficiente, o que eles não têm capacidade para negociar. Só que a negociação coletiva de trabalho é um meio eficaz para mudar ou para alterar essa dinâmica do mundo de hoje, que a gente viu falar aqui também. Aliás, fui com o professor Cássio ali verificar o museu maravilhoso ali, e a gente vê, Cássio, qual ou como as coisas estão se alterando rapidamente. Aliás, tem um outro livro maravilhoso chamado Direito do Trabalho 2.0, que é meu, que fala exatamente sobre isso, disrupção, think tank, robôs, atores sociodigitais, teste de Turing, singularidade, revolução, uberização, darwinismo sindical, tudo isso batendo na nossa porta. Como é que nós vamos resolver tudo isso? Como é que nós vamos analisar tudo isso? Como é que nós vamos ter o dia seguinte disso? Mais do que a reforma trabalhista, são essas mudanças que acontecem diuturnamente, com uma velocidade gigantesca. E é isso que a gente tem que trabalhar, sair do preconceito, parar que, com relação à culpa, né? Pobre Adão, que não tinha ninguém para colocar a culpa. Quer dizer, precisamos ter clareza sobre isso, ter clareza dessa importância, dessas alterações. Hoje mesmo aqui alguém falou que o mundo mudou, e mudou efetivamente, né? Os homens mudaram. Professor Pedro Paulo Manos, nós fazemos DR hoje em dia. Os homens mudaram. As mulheres mudaram. Aliás, ontem, Dia Internacional das Mulheres, a minha filha mandou um negócio para mim maravilhoso, por WhatsApp, obviamente, né? Dada essa mudança. Então ela mudou aqui exatamente o que eu achei brilhante com relação ao Dia das Mulheres. Ela colocou aqui para mim. Ele pensou que ela fosse uma donzela, presa na torre mais alta. Mal sabia que ela era dona do castelo, do dragão e de si mesma. As mulheres mudaram significativamente. E esse momento que nós estamos passando é por essa necessidade de mudança e adaptação. E quando eu falo que mulheres e homens mudaram mesmo. No dicionário, a palavra trans significa além de. Gênero é o que identifica e diferencia homens e mulheres, ou seja, o gênero masculino e o gênero feminino. E transgêneros são aqueles que vão além do simples conceito de masculino e feminino. A partir de hoje, a gente convida você a conhecer a vida dessas pessoas que enfrentam um caminho difícil para assumir uma nova identidade. A nossa viagem começa diante do espelho. Olhe no espelho. Essa é uma realidade. E aí o que acontece? Isso a gente falou hoje do Jornal Nacional aqui, isso é questão fantástico. Obviamente, a diversidade está aí, o reconhecimento do direito está aí para todo mundo. Mas e no dia a dia? Como é que a gente enfrenta, como é que a gente administra isso no dia a dia? Né? Eu lembro que há um tempo atrás eu tinha um cliente
que era de uma empresa de call center. Empresa de call center tem algumas características muito interessantes. Primeiro é que geralmente é o primeiro emprego de cada um, então tem muita gente nova trabalhando. Ou então algumas pessoas mais antigas, já aposentadas, inclusive para atendimentos especiais, mais complicados. E muito gay trabalhando, muito gay. E aí, em determinado momento, teve uma situação diferenciada. Alguém saiu de férias, saiu como João, e quando ele volta de férias, volta com Maria, e quer utilizar o banheiro feminino. E aí, como é que faz? Como é que se resolve isso? As meninas não queriam que ele utilizasse o banheiro feminino, nem os meninos queriam que ele utilizasse o banheiro masculino. E aí não adianta a gente chegar simplesmente e falar assim, olha, não podemos ter preconceito, temos que resolver. A importância de se resolver isso prévia e expressamente e via negociação coletiva de trabalho é o remédio que dá segurança melhor do que qualquer alteração. Então, esse é um ponto principal, porque nós vamos vivenciar daqui para frente outras situações completamente diferenciadas. A professora Maiana Zatz é uma genicista lá da USP. Ela tem um livro maravilhoso chamado Genética, com grife no Ética. E ela conta que, em determinado momento, teve uma situação muito interessante. Um casal, onde o pai da moça tinha hemofilia. E ele sofria demais com a doença, demais com a doença. Então, ela ficou desesperada e querendo saber se o filho dela também teria doença. E se nasce menino, as chances de ter a doença passam a ser 70%, 80% mais. E ela queria saber. Hoje, com o exame genético, já é possível, inclusive, saber os olhos que a criança vai nascer. Dá até para manipular a coisa, a troca da cor dos olhos. Obviamente, isso é proibido, mas é possível cientificamente fazer. E aí ela pega a autorização dos pais dela, a autorização dos pais do marido, a autorização do marido, a autorização de todo mundo para fazer o bendito do exame. E faz o exame. E vem o resultado do exame. O filho dela não vai ter hemofilia. Porque o pai genético não é o pai dela. O pai dela não é o pai genético dela. Como é que se faz numa situação dessa? Como é que se resolve isso? Eu chego para o eu sou o dono do laboratório, eu chego para o meu empregado e falo, você não pode contar isso para a família, porque senão vai estragar a família. Eu posso mandar meu empregado mentir? E se o empregado fala assim, não, eu não quero falar, eu vou falar, como é que se resolve isso? Então, esse é um outro ponto importante que nesse livro que o Davi, é um livro que a gente escreveu mais de 10 anos atrás, a gente fala exatamente de algumas coisas, código de ética, código de conduta, que isso podia estar estabelecido já previamente, e via acordo coletivo de trabalho, para dar mais segurança. É possível ter, por exemplo, isso a gente coloca aí também, um ombudsman sindical, para análise dessas situações diferenciadas. Então, quando se fala de negociação coletiva, negociação sindical, principalmente no momento agora onde o sindicato sequer tem a contribuição sindical, ou se a tem, deve demonstrar capacidade para arrecadação, capacidade de representação, ele tem que também trabalhar com esses novos desafios que são colocados no nosso dia a dia. Tendo clareza exatamente isso, que o homem mudou, a mulher mudou, os comportamentos mudaram, as empresas mudaram, e os trabalhadores também mudaram. Fiz questão de colocar esse carro, essa figura do Ford, porque o Ford falava, eu faço carro de qualquer cor, desde que seja preto. Imagine isso nos dias de hoje, totalmente inadmissível. Por quê? Porque a situação mudou sensivelmente. Então, as relações têm que se adaptar exatamente em cima disso. Dessa velocidade de mudança. Ninguém vive hoje mais sem um Waze. Veja bem, se o Moisés tivesse, teria chegado muito mais rápido também. As pessoas, então, hoje, tá aqui. Isso aqui é um ponto, é um artigo, não dá para ler, mas eu queria que vocês acreditassem em mim. É uma questão, é uma jornalista, é um artigo que também já está velho, está muito velho, deve ter uns 4, 5 anos. Mas ela fala uma coisa brilhante, ela diz o seguinte, um sábado à noite, ela em casa, abre um vinhozinho, põe aquela camiseta assim, das últimas eleições, do político e tal, e fica lá sossegada, vendo um filme antigo, daqueles que você vê e dorme, né, tomando vinhozinho sossegado. Só que lá pelas tantas ela resolve vender aquele bendito lá do celular. E entra nas redes sociais. Aí ela vê uma turma numa festa maravilhosa, que hoje posta instantaneamente as fotos. Na minha época, cara, você tirava fotografia,
tinha negativo e depois você convidava a pessoa para uma semana depois da revelação. Hoje é instantaneamente ela na rede social. Aí uma outra turma fala, bom, isso não é nada, nós temos uma festa muito melhor. E a outra turma posta filme. Não é só foto, é filme, todo mundo dançando. Maravilha. E ela olha e fala, e eu aqui, né, sozinha, com essa porcaria dessa camisa, vendo o filme velho e tomando esse vinho aqui. Olha o que eu estou perdendo. Há um sentimento de perda gigantesco. Por quê? Porque aparentemente nós temos o poder da ubiquidade, podemos estar em todos os lugares. E não é possível. Ainda que aparentemente a internet nos passe essa sensação. Agora imagine você o seguinte, eu tenho um cliente que é a Bridgestone Firestone, fabrica pneu. Turnos ininterruptos de revezamento que a gente conversou aqui, um moleque de 18 anos trabalhando no sábado à noite. Eu vou falar para ele que ele não pode usar celular para ir no banheiro olhar a rede social. Como é que a gente administra isso? Aí volta de novo, história do código de ética, conduta, evitar acidente, assim por diante. Esse é um novo mundo que nós temos que viver e a velocidade não dá para esperar a lei, não dá para esperar outra reforma trabalhista, não dá para esperar o dia seguinte. Eu tenho que trabalhar exatamente nas negociações coletivas de trabalho. Por conta dessa velocidade, por conta dessa história de ter Wi-Fi, porque eu tenho que estar desesperado. É um novo mundo. O pessoal tira selfie. Eu tenho vergonha de tirar aqui com vocês, porque é a história da magistratura. Mas é isso, a gente tira. Eu tenho que trabalhar isso, conhecimento técnico, desenvolvimento acadêmico, linguagem adequada, planejamento, criatividade para a resolução dos problemas. Dá trabalho negociar. Dá muito trabalho negociar. É muito complicado negociar. É muito difícil você normatizar todas essas situações novas. Só que é possível. E aí, o estudante de direito, o profissional do direito, tem que se adaptar a essas questões novas. O advogado, Célio, trabalhista do século XXI, ele tem que saber isso. Ele tem que saber o que é Kaizen, o que é Kanban, né, o que é sistema Canvas para fazer planejamento. Tem que saber isso, que você não aprende na faculdade. Aliás, na faculdade eu aprendi com o professor Paulo Sérgio e com o professor Pedro, processo. É processo de trabalho, processo civil, processo penal, é processo tributário, é processo. E o dia que você sai da faculdade, o cara fala, resolve isso amigavelmente. Você, como? Eu quero colocar no pau. Como é que eu vou resolver isso amigavelmente? Esse é o nosso grande desafio nos dias de hoje. Trabalhar com análise preventiva, compliance. Nunca esteve tão presente e necessário isso. Eu tenho que cumprir as leis, as empresas têm que cumprir. Aí muita gente fala, não, isso aí é compliance. Sim, é código de ética, código de conduta, isso vale. E eu chamo o sindicato, eu coloco isso no acordo coletivo de trabalho, tem força de lei. Jurimetria, eu tenho que saber o pensamento do que acontece consigo, gestão estratégica, análise SWOT, legal coach. Esse é o novo modelo que nós temos que ter de advocacia. Esse é o novo modelo de enfrentamento desse mundo digital e virtual que estamos inseridos. Toda uma análise ponto a ponto. Quando você fala de reforma, está lá o contrato, mas isso aqui tem impacto financeiro, jurimetria aí, o dia seguinte que nós vamos ter entendimento, isso gera paralisação, não gera reclamação trabalhista. Como é que eu administro isso? É loucura. Hoje quem verifica, eu, por exemplo, tenho vários clientes lá no escritório, tem uns 8 mil processos. O cliente chega para mim, Sérgio, fala o seguinte, doutor, eu não estou interessado com a tese que o senhor vai defender. Te contratei por isso, porque você é muito bom. Ok? Ok. Então, vamos passar para a próxima fase. Meu relatório. O relatório tem, no mínimo, juro por Deus, não estou mentindo, pelo menos umas 90 views para detalhadamente tudo que tem. Então, você tem, o cara pediu hora extra, ok. Mas a chance de êxito, de perda remota, é possível, ok. Mas isso vai gerar quando? Quando é que eu vou ter que pagar? O que tem acontecido nos outros processos? Como é que funciona tudo isso? É um grau de detalhe gigantesco. Esse é o novo mundo que nós estamos inseridos. E aí eu tenho que trabalhar com esse novo, e o acordo coletivo, ou as negociações coletivas, nada mais faz do que me dar segurança para tudo isso. Trabalhar com ética, conduta, acabar com esse viés clássico de abstração, unitório. Eu tenho que ter concretude, eu tenho que saber as tendências, eu tenho que trabalhar sempre no coletivo. Estruturar, todo planejamento, análise SWOT. Que análise? A gente não aprende isso na faculdade de Direito, mas é essencial na vida.
quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, como é que eu faço um planejamento estratégico para o meu cliente. Planejamento. Aí eu vejo o sindicato na pós-modernidade, a gente já falou do Bauman aqui, da liquidez, como é que funciona o sindicato. Aliás, tem um outro livro maravilhoso, né, professor Manos, que o meu orientador no doutorado, O Mito da Unicidade Sindical, né? Muito bom, que a gente fala exatamente isso. Quando se falou hoje aqui da contribuição sindical, eu vi o professor Paulo falando pode, não pode, aliás, participou da minha banca também. A questão é, nós estamos muito próximo disso. Se já não tenho mais a contribuição obrigatória, por que mesmo eu teria que ter a unicidade sindical? O que vai acontecer, mudando ou não mudando, queiramos ou não queiramos, vai ser uma unidade de sindicatos. O que já existe hoje na Europa. Então, os sindicatos vão acabar se ligando exatamente para poder ter um poder de barganha e força muito maior. Isso vai acontecer, para ter uma representatividade maior, para ter uma receita melhor. Estamos ali. Influência do sindicato na cultura, integração sistêmica, teoria de ocupação do espaço. Tem que ter clareza isso. Se a gente não ocupa espaço, alguém ocupa. Tanto é que quando eu estou chegando em casa, doutora Marlene, eu sempre ligo antes, falo, estou avisando, estou chegando, para não ter problema. Né? A gente tem que ter essa clareza. Ecologia sindical, ombudsman sindical, que a gente já falou, responsabilidade, sustentabilidade. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo do trabalho do século XXI. Esse já é o nosso dia seguinte, com ou sem reforma trabalhista. Negociação. Doutor Sérgio, isso aqui eu faço muito com os meus alunos. Vou te abusar de você, mas não vou abusar no bom sentido. No bom sentido, lógico. Eu coloco para os alunos o seguinte, uma faixa, vamos negociar, vamos. Me convence para ir do outro lado. A primeira coisa que o pessoal faz é puxar. Porque a gente aprende exatamente isso, né? É força, é briga. Ou então fala assim, doutor Sérgio, vem para cá porque o meu lado é muito melhor. Ora, se é melhor, ele vai querer falar, você vai ter que defender o seu lado que é melhor. Então, a negociação é sempre um ganha-ganha. Eu tenho que chegar e falar assim, doutor Sérgio, eu adoraria estar no seu lugar, porque o seu lugar é maravilhoso, assim por diante. E eu engrandeço, mostro para o senhor as vantagens que o senhor tem, e depois falo, mas eu adoraria que você viesse aqui do meu lado também conhecer, seria um grande prazer. Essa é a troca, esse é o ganha-ganha, essa é a dificuldade e a riqueza de um processo negocial. Obrigado. Isso a gente não trata, é igual a história das laranjas, sabe a história da laranja? A mãe em casa tinha uma única laranja, duas crianças. Mãe, dá laranja, dá laranja, dá laranja, dá laranja. A mãe de saco, eu ia falar de saco cheio, feio, né? A mãe nervosa, né? Ela corta a laranja no meio assim e dá uma para cada uma e fala, tá resolvido. E as duas crianças continuam chorando. Lógico, uma queria chupar a laranja, a outra só queria a casca para um trabalho. Ou seja, se tivesse ouvido, se tivesse conversado, se tivesse entendido, teria resolvido o problema e atendido as duas partes. Esse é o nosso grande desafio, esse é o grande desafio numa negociação coletiva. Eu tenho que trabalhar exatamente com isso, quer dizer, que eu chamo de ecologia sindical. Se eu não tenho uma comunicação adequada, se eu não tenho engajamento, se eu não tenho planejamento, eu vou estar frustrado. Se eu não tenho comunicação, eu vou ter confusão. Se eu não tenho engajamento, eu vou ter baixa performance. Se eu não tenho o planejamento, eu vou ter desvio de objetivos. Esse é um processo negocial, que ele inicia-se antes da negociação, entendendo as necessidades das duas partes, entendendo os limites da negociação, depois o processo e depois o pós-processo. Também não dá para fechar o acordo e ir embora e falar, está tudo certo. O mundo é redondo, o mundo gira, quer dizer, se eu passar a perna em alguém, eu vou ter o troco depois. Negociação é boa-fé, efetivamente. Lealdade e boa-fé. E aí então os conceitos, atitude, global. Isso aqui eu vou deixar depois com o senhor, doutor Cássio, para passar para o pessoal com carinho, dado os 20 minutos que a gente tem aqui só. Coaching, vontade do diálogo, medida do juízo, espírito crítico, comprometimento. O tal da negociação, para dar um chique, viu, Davi, para ficar mais bonito, né? Mas é sempre você ouvir, não ter o processo de anedonia, de você ter essa clareza, ter ética. E aí são os princípios aplicáveis, proteção, inalterabilidade, bem jurídico, tutelado e tal. Mas é isso aqui que eu queria conversar. O que a gente trabalha muito nisso, em disponibilidade de renúncia. O que todo mundo está dizendo agora é que com o princípio da proteção, nós estamos renunciando de direito. Muita gente no Jornal Nacional está dizendo exatamente isso, que o sindicato agora vai negociar e abrir mão de todos os direitos.
Ele não pode fazer isso. Nem que queira fazer isso, ele não pode fazer isso. Negociação são concessões recíprocas e equivalentes. Se não houver essa equivalência, a renúncia de direito. A renúncia de direito, o artigo 9º continua vigente. Davi me ensinou a história do conglobamento. Eu tenho que ter essa troca recíproca e equivalente. Essa é a negociação, esse é o ganha-ganha. Se não tiver renúncia, renúncia não vale. Ponto final, assinou, não vale, não tem validade jurídica nenhuma. Essa transação tem que trabalhar exatamente com isso. Obrigações recíprocas e sinalagmáticas. Concessões recíprocas e equivalentes. Até porque a lei ela mostra o seguinte, é uma imposição ao cidadão para modificar uma realidade. No nosso caso, esse é o nosso dia seguinte aqui da reforma, mas a negociação é diferente. Eu tenho uma realidade, eu adapto a necessidade do cidadão, do trabalhador, por meio de uma norma coletiva. Os interessados é que fazem a norma, os interessados é que de fato resolvem os problemas e as necessidades deles. É completamente diferente. Nós estamos falando de negócio jurídico. Negócio jurídico, eu tenho relação jurídica entre as partes, tem criação e alteração, extinção de direitos e obrigações, eu tenho partes capazes, eu tenho forma prescrita e não proibida por lei, eu tenho objeto ilícito. É isso que nós estamos falando, de negócio jurídico. Que é diferente da lei. Então, se eu quiser, na lei eu tenho conteúdo geral abstrato, na convenção coletiva não, eu tenho conteúdo individual e concreto. Na lei eu tenho regulação de comportamentos, na convenção ou no acordo coletivo eu tenho estipulação de direitos e obrigações aplicáveis àquela categoria, caráter específico, regulamentação acordada diretamente entre os interessados, entre os envolvidos, vinculação direta à ideia de autonomia de vontade coletiva. Temos que respeitar isso e utilizar essa ferramenta que nós já temos, e agora estão dizendo, inclusive está prevalecendo sobre a lei, para quê? Para melhorar ou adaptar as nossas necessidades cotidianas. No mundo onde a velocidade da mudança é exponencial. Quem lembra isso aqui há muito pouco atrás? Aquele tijolão desse tamanho que não pegava em lugar nenhum. Hoje em dia, um moleque de 3 anos, 5 anos, trabalha com isso aqui melhor do que eu. E a gente não vive mais, está aqui o tempo todo. Manda e-mail, WhatsApp de cliente. Aliás, isso são as coisas que mais me chateiam, né? É verdade. Antigamente o cliente te ligava e mandava uma carta para você responder. Era uma delícia, demorava 3, 4 dias para pesquisar. Hoje ele te manda um e-mail, manda o WhatsApp em seguida e fala, já respondeu? Quando você vai responder? É já? É hoje? É agora? Acabou. Esse é um outro ponto, a questão da intimidade e privacidade. Qual é o limite? Como é que a gente administra isso? Nós não temos tempo para falar aqui, mas lá no Congresso da Academia, o professor lembra disso que eu falei a questão de dados. É uma loucura. Só abrindo parênteses, já estou encerrando aqui, professor. É só o seguinte, eu lá no meu escritório, se o professor Sérgio for lá, ele vai falar assim, Antônio Carlos, tem o Wi-Fi aqui, é tudo junto, não? Eu te dou Wi-Fi para você colocar. O problema é o seguinte, não é o caso dele, nós estamos trabalhando sempre na base hipotética. Se ele cometesse um crime cibernético, eu sou responsável. Eu te forneci essa ferramenta. Como é que a gente administra isso? Outro dia, por exemplo, a história de assistência, exame médico, né? Eu tenho o plano de saúde do meu escritório com meus empregados, ele sabe exatamente da vida de todo mundo, dele e da família dele. Tem todas as informações catalogadas. Se o cara sair e ele passar essa informação para outro plano médico, sequer contrato ele no plano médico, sequer contrato ele como empregado. Como é que eu administro e gerencio isso? Aí eu liguei para o meu RH, fiquei preocupado, falei, bom, nós temos alguma cláusula aí de confidencialidade? Tem, doutor, pode ficar sossegado. Que bom, durante 2 anos eles não podem fazer nada. 2 anos? É no meu escritório, eu não estou falando hipoteticamente, é no meu escritório. Então é isso que a gente precisa ver, como é que a gente analisa, como é que a gente trabalha em cima disso. Eu só quero fechar com esse exemplo jurídico de negociação, depois a gente termina. Isso aqui é uma aula de negociação. Então é o seguinte, a negociação a gente não pode tomar as atitudes de maneira estupefada, resolver de qualquer jeito. Você tem que planejar, você tem que trabalhar, porque se você fizer isso rápido pode ter consequências
desastrosas. Deem uma olhada aqui. Outra coisa, você tem que buscar a solução. Então, qual é a solução? Às vezes a solução é aquilo que aparentemente não é tão simples. Você tem que ter criatividade na solução. E mesmo que depois você ache a solução, você tem que conversar, tem que ter uma linguagem apropriada da negociação, sob pena da outra parte não te entender. Então, preste atenção na linguagem. E no fim, resolvido o problema, tem o pós-negociação, que também tem que ser respeitado, e preste atenção nesse exemplo jurídico muito claro. Vamos vasculhar o lugar de ponta a ponta. Macacos? Não, nem adianta pedir. Eles não entendem. Ah, não? São aparentados com o homem. Jacarés. Eu tive uma ideia. Ei, Jaca, você pode cortar esse contrapeso para nós? Pois não. Não pode se apressar. Se alguém precisa de mordaça, é ela. Sai da frente! Ei, piloto, cuidado! Ora, veja que estúpido idiota fez... Ei, olha! Um castor! É a solução do nosso problema. Vamos ver. 6 palmos e 7 centímetros. Isso dá e Desculpe, sobra. amigo. Será que poderia livrar uma... Sai, seu sai. Estou cheio de serviço. Preciso salvar essa cupinha até casa. Cata. Sim, mas só vai tomar um segundo do seu tempo. Só um segundo? Sai, seu. Você sabe que em um segundo, 70 centímetros cúbicos são desperdiçados na cascata? Sim, mas... Só se esperar logo mais, seu. Essa é a mentalidade cartesiana do castor. Eu tenho que trabalhar e negociar com base nisso. Mas o difícil é o resto. O resto? É isso. Ora, o que lhe falta é... Resta cerrar esta sessão assim. O que lhe falta é um puxador. Eu disse um puxador! Não sou surdo, seu. Não necessita... Você disse puxador? E, por estranha coincidência, você está vendo, modelado por esta linda criatura, o novo, patenteado e garantido puxador de troncos mais moderno, o amigo do castor. Será que sim? Garantido contra água, tempo, fogo ou rasgo. Dê uma volta assim e mostre o freguês da mercadoria. E reduz seu trabalho de 66%. 66%? Veja você. E funciona? Oh, é uma perfeição. É só colocar o anel no tronco assim e dar uma puxada. Ah, sim. E será que serve no meu focinho? Experimente, amigo, experimente. Ok? Com sua licença. Como se faz para soltar esse troço, seu? É uma boa pergunta, amigo, é uma boa pergunta. Para remover, basta pôr esta parte entre os seus dentes. Assim? Correto, amigo. Dê uma dentada. Tá vendo? Saiu. Só? É bem simples. Então, adeus e obrigado, hein? Eu posso. Não vai saindo assim, seu. Quero ter a certeza se é satisfatório antes de acertar o preço. Oh, não, deixa isso pra lá, senhor. Pode ficar. Posso, é? Eu posso? Aham. É a amostra grátis. Bem, muito obrigado. Muito obrigado. Ei, saiu certo. É o ganha-ganha. Aliás, de novo, isso está no livro. Muito bom esse livro aí. Vocês vão ganhar. Isso aqui não vai dar tempo. Isso aqui é o canvas que eu falei para vocês. A gente tem agora todo o modelo de Piemont para trabalhar. Isso aqui eu desenhei para vocês, para ficar bonitinho. Fiz sozinho, à mão. A gente tem que, no planejamento, pensar, ouvir, ver e sentir, principalmente. Tempos de amadurecência. E a realidade, como diz o Rainer, é a resistenciabilidade. Obrigado, gente. Muito
Obrigado, doutor Antônio Carlos Aguiar, pela brilhante e divertida exposição. Queria registrar a presença do ministro do TST, doutor Fernando Ex-ONU. Receba os cumprimentos dessa presidência dessa mesa. Dando continuidade ao painel Empoderamento dos Atores nas Relações de Trabalho, passo de imediato a palavra ao desembargador Davi Furtado Meireles, desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, na graduação e no pós-graduação, e da Escola Paulista de Direito, na pós-graduação. Doutor Davi, a palavra é sua. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu, antes de mais nada, quero agradecer muito o convite que me foi feito pela Escola Judicial aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Agradecer em nome do presidente da mesa, doutor Sérgio, a honra de estar aqui colaborando com o debate, o convite que me foi feito pelo doutor Cássio, meu querido amigo doutor Célio Neto, e encontrar aqui também grandes amigos, meu grande mestre Pedro Paulo Manos, o professor Paulo Sérgio João, professores que eu admiro muito, tenho muito em conta e que muito me ensinaram, e está aqui ao lado do meu grande amigo, meu companheiro, meu parceiro, meu colega de banco escolar, de atuação na advocacia sindical, meu amigo de tantas horas, o Antônio Carlos Aguiar, que trouxe uma explanação muito importante para nós. Nós temos pouco tempo, 20 minutos só, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Trouxe para nós uma explanação e que eu acho que chega até a chocar algumas pessoas. Mas a intenção dele foi trazer um choque realmente. Mostrar que a negociação coletiva, que agora terá uma tendência de ser mais efetiva e mais utilizada, as pessoas têm que estar preparadas para ela. As empresas têm que se preparar e, sobretudo, os representantes dos trabalhadores, os sindicatos, as representações internas, têm que se preparar para esse modelo novo que está surgindo, para essa nova era do direito, que está por vir. Eu deveria complementar um pouco disso, contando um pouco das experiências da representação interna. E vou tentar fazer isso já com foco em relação à própria reforma trabalhista que nós temos analisado. Aliás, o Antônio Carlos Aguiar hoje me mostrou uma coisa interessante, né? Ele ganhou um know-how tão grande de negociação que agora, hoje ele mostrou para mim que ele é a solução para as negociações com os sindicatos difíceis, né? Porque ele saiu daqui de São Paulo, aqui perto, porque São Paulo está pertinho aqui, para ir em Jari, para negociar, porque o sindicato lá é forte. Então, eu estava imaginando, né? Como que vai ser a propaganda do escritório dele agora. Se a sua empresa tem muitos direitos, contrate o Antônio Carlos Aguiar. Ele vai diminuir esses direitos. É mais ou menos isso? Ah, bom. Né? Mas pelo menos ele vai negociar esses direitos. Enfim, ganhou know-how em negociação, porque tem uma experiência que veio da advocacia sindical. Eu conheci o Antônio Carlos, advogado dos sindicatos químicos, né? E passou a atuar nessa área da advocacia sindical para o lado empresarial. Hoje é um expert e tem esse conhecimento muito grande na área da negociação e está trazendo esses ensinamentos pelos livros maravilhosos que ele tem escrito para nós, né? Esse da negociação coletiva de trabalho, da ecologia sindical, eu tive a honra de ter feito o prefácio, né? É um livro muito moderno para os dias atuais. E já vai fazer 10 anos que foi escrito, né? E agora esse último 2.0 que eu comecei a ler, porque foi esses dias, mas a minha velocidade não é de 2.0, é de 1.0 ainda, então eu não consegui terminar de ler o livro. Mas é sensacional. Muito bem, nós temos que preparar para esse cenário, como eu disse. Será que os sindicatos estão preparados? Infelizmente, acho que a resposta é negativa. E aí, a gente tem sentido no ar um risco muito grande da reforma, nesse momento, ou num primeiro momento,
trazer a um processo de desregulamentação de direitos. Esse é o risco que pode acontecer. Né? Vocês observam que uma pessoa preocupada como o Antônio Carlos Aguiar, ele fez questão de deixar claro aqui que a negociação é feita não é para retirar direitos. Né? É um processo de ganha-ganha. É um processo que vai levar ao equilíbrio econômico do contrato, né? Princípio do Código Civil de 2002. Quer dizer, o objetivo da negociação é fazer com que as condições de trabalho sejam o melhor possível para a empresa e para o trabalhador. Ninguém sai perdendo, né, nessa hora. Ele tem essa visão, mas me parece que não são todos que têm. E a reforma, como foi feita, eu vou começar fazendo algumas críticas pontuais. A reforma foi feita para agradar o empresariado brasileiro. Isso eu não tenho dúvida. Não tem como. Ela foi feita sob medida. Né? Há pouco tempo atrás, desde que entrou em vigor a reforma, Sérgio, ano passado, ou antes mesmo de entrar em vigor, quando a gente já conhecia o texto, estávamos no período da vacância, né? da vacatio legis, nós fizemos várias palestras em São Paulo, foram vários eventos para discutir sobre o que viria a acontecer com a reforma. E eu participei de vários eventos, professor, tanto na área, em sindicatos, em faculdades, e fui na Fiesp para empresário, na própria escola judicial. E me chamou a atenção quando eu via a reação dos empresários, os RHs. Eles estavam numa expectativa muito grande da reforma acontecer, para acontecer isso que exatamente está acontecendo agora. O trabalhador ter medo de entrar com a ação trabalhista. Hoje ele tem medo de entrar. Né? Porque no aspecto processual se colocou aí a possibilidade da sucumbência e os juízes têm penalizado sobremaneira os trabalhadores que entram com a ação e que perdem com custas altíssimas. A testemunha, se mentir um pouquinho, é penalizada. Quer dizer, está todo mundo com medo, ninguém quer entrar com a ação. Caiu sobremaneira o número de ações. Era o que eles esperavam. Outra coisa que me chamava a atenção, os empresários achavam que, entrando em vigor a reforma, ela ia resolver o problema deles facilmente. E tinham essa expectativa. Teve uma vez que uma coisa me chamou a atenção, Cacá. Eu estava num evento lá em São Paulo, no hotel, era só para RH, tinha umas 20, 25 pessoas. Estávamos eu e o Otávio Calvé nesse evento. E eu estava falando sobre direitos coletivos, Célio, e sobre rescisão, essa rescisão por acordo. Né? Falando sobre que agora não tem mais diferença entre dispensa individual, dispensas plurimas e a dispensa por acordo. Aí um RH falou assim: doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre essa dispensa por acordo. Eu falei, pois não. Ele falou assim: se o trabalhador não quiser assinar a dispensa de acordo, por acordo, o que a empresa faz? Eu falei assim: olha, não tem acordo, né? Eu falei, mas isso não pode. Não, ele tem que assinar. Eu falei, não é acordo. Se ele não quiser assinar é porque não tem acordo. Não, ele já está partindo do pressuposto que aquilo é uma coisa natural. Quer dizer, tem empresário achando que agora a dispensa sem justa causa não existe mais, deixou de existir. E se mandar embora, Cássio, entendeu? É por acordo, ou então se pede demissão, que senão eu te mando embora por justa causa. Então, é isso o cenário que está sendo criado. Quer dizer, eu tenho um certo receio sobre a reforma nesses aspectos. A parte da negociação, então, me chama muita atenção. O eixo central da reforma é o quê? É a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. A vida inteira eu defendi isso. O professor Pedro Paulo Manos me conhece muito bem, o professor Paulo Sérgio me conhece muito bem. A vida inteira eu defendi, é porque eu trabalhei durante 17 anos como advogado dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né? Considerado o sindicato mais representativo do Brasil, mais atuante. E lá, a negociação coletiva era uma coisa muito corriqueira para nós, Sérgio. A gente fazia com muita facilidade. As empresas, os trabalhadores lá têm representação no local do trabalho, que é o que eu quero chegar. E aonde você tem representação, o sindicato tem tranquilidade, os trabalhadores negociam, até porque a representação, ela conhece muito mais o sindicato, a realidade da empresa, está ali vivendo o dia a dia, negocia com mais efetividade, e essa é uma tendência do direito moderno, a tendência de descentralizar a negociação do âmbito do sindicato para o âmbito da empresa. Nós estamos nesse caminho. O ABC sempre indicou esse caminho e eu aprendi isso. Eu fui ver um outro mundo quando eu saí, há 11 anos atrás,
do sindicato e tive o convite para vir para o Tribunal Regional do Trabalho. Eu estou há 11 anos no tribunal, pelo 5º Constitucional, representando os advogados. E quando eu fui chegar ao tribunal, sempre gostei dessas questões coletivas, fui pouco depois para a sessão de dissídios coletivos e lá conheci um mundo diferente, de realidades diferentes, de sindicatos, de empresas e de trabalhadores que não têm aquela prática da negociação coletiva, que dependem muito do poder normativo da Justiça do Trabalho. Eu lembro que os sindicatos metalúrgicos do ABC, a gente tinha dissídio coletivo uma vez a cada 5, 6 anos. Eu me lembro de uma colega desembargadora do tribunal, logo que eu cheguei na sessão de dissídio coletivo, virou um dia para mim e falou assim: Meirelles, me explica uma coisa, por que os sindicatos metalúrgicos do ABC, que você trabalhou tanto tempo, por que não tem dissídio aqui? Porque eles não gostam da gente? Eu falei, não, é porque eles não precisam do tribunal. Eles negociam, têm prática de negociar. Se não negociar, faz uma greve, vai lá e resolve o problema. O tribunal está aqui para proteger aqueles que precisam do tribunal. Não tem essa necessidade, não consegue negociar. É um outro mundo. Então, eu não tinha essa preocupação e juro, vou falar uma coisa para vocês, os sindicatos representativos, em nível assim dos metalúrgicos do ABC, não tem essa preocupação com a reforma trabalhista. Porque eles vão continuar fazendo negociação como sempre fizeram, resolvendo o problema deles, sabendo que muitas vezes alguns acordos deles não vão ser reconhecidos ou aceitos no Poder Judiciário, mas eles vão continuar fazendo, resolvendo. E aqueles outros que não têm? E aí a reforma, para eles, a reforma traz um certo risco. Qual o risco? O risco de se poder negociar direitos hoje legislados sem ter garantia de uma contrapartida de outros direitos. Porque a tal da flexibilização de direito já vem acontecendo no Brasil há muito tempo, gente. Não é de hoje. TST e o próprio Supremo têm permitido a negociação prevalecer sobre a lei dentro de certas circunstâncias. Nós temos um caso emblemático que aconteceu no Supremo Tribunal Federal há 2 anos atrás, que teve na época como ministro relator, ministro Teori Zavascki, que foi o caso da usina de açúcar lá de Pernambuco, a Olhos d'Água. Caso emblemático, eu estudei esse caso a fundo por causa da minha tese. O que aconteceu? A empresa, ela era uma empresa de usina de açúcar do interior de Pernambuco que disponibilizava o ônibus para levar os trabalhadores, porque o local era de difícil acesso. Portanto, tinha que pagar as chamadas horas in itineris, o horário de trajeto. Tinha trabalhador que gastava meia hora para ir. Tinha trabalhador que era 15 minutos, tinha trabalhador que era 40 minutos, tinha trabalhador que era 10 minutos, tinha trabalhador que era 1 hora. Eram variados os horários. Então, ela pagava valores diferentes. Começou a dar problema para a empresa. Por quê? Porque alguns ganhavam mais do que outros e começaram a brigar entre eles. Teve trabalhador que descobriu que se ficasse mais longe ganhava mais. Começou a acontecer até um fato interessante. Ele acordava mais cedo na casa dele, andava para trás, para ficar mais longe da empresa. O ônibus passava, pegava, aí ele ganhava mais. Ele ainda fazia exercício, fazia uma dieta, fazia uma boa caminhada e ainda ganhava mais. A empresa percebeu aquilo, chamou o Sindicato de Trabalhadores Rurais e falou: olha, eu preciso de resolver esse problema, vamos fazer uma troca? O que vai ser? Eu deixo de pagar as horas in itineris, um direito legislado, e vou dar em troca uma série de outros benefícios que eles não têm. Eram 9 itens: cesta básica, plano de saúde, seguro de vida. Toparam, fizeram um acordo, pronto, o acordo foi feito, havendo uma compensação de direito. Pode isso? Pode. O Supremo falou que pode. E o TST também já falou que isso pode. Aliás, teve um caso até muito parecido logo depois, aqui no Paraná, na usina de açúcar, que teve como relator na época o ministro Augusto César, o ministro Augusto César. E o ministro Augusto César não validou o mesmo acordo. Por quê? Porque os benefícios que eram concedidos não eram suficientes para eliminar as horas in itineris. Ele até usou a técnica de uma das teses dele, que foram das teses vencedoras, O ministro Ex-Ono participou, inclusive, do julgamento, eu quero crer. Foi um julgamento histórico no TST, há 2 anos atrás.
E ele usou, uma das técnicas que ele usou, um dos fundamentos, foi a técnica do distinguish, para mostrar que o caso era diferente do que aquele caso do Supremo. Que aquele do Supremo, os benefícios concedidos eram suficientes para eliminar o direito legislado. Esse do TST não era, e não validou o acordo. Né? E aí tem inúmeros outros casos que a gente tem percebido. Quer dizer, a Justiça vinha aceitando a flexibilização desde que houvesse uma cláusula compensatória. Desde que a negociação se dê com quem representa de verdade, seja o sindicato ou seja a representação interna. O problema é que agora, com a reforma trabalhista, o parágrafo 2º do 610 diz que, em não havendo cláusula compensatória nessas situações, isso não vai invalidar o acordo, o negócio jurídico. Traz uma insegurança para quem negocia. Porque se quem negocia, negocia sabendo que se vai abrir mão do direito, vai abrir mão porque vai ter alguma coisa em troca. Se não tiver a compensação, então vale o acordo do mesmo jeito? Eu me lembro do caso da Volkswagen, vou contar o caso da Volkswagen. Volkswagen, para quem não sabe, maior empresa do ABC paulista, né? Montadora de automóveis. A Volkswagen, em 1998, quase fechou a sua unidade em São Bernardo. Na época, ela estava abrindo a unidade aqui de São José dos Pinhais, né? E estava investindo na fábrica daqui. Era muito mais negócio investir aqui do que investir lá no ABC. E num determinado momento, a fábrica do ABC estava uma fábrica obsoleta, ultrapassada. A fábrica que ainda fazia Kombi e Fusca, naquela época, estava ultrapassada. Aí chegou a uma determinação da matriz na Alemanha. Precisamos de preparar a fábrica para ser fechada em São Bernardo. Vamos fechar a fábrica. A empresa chamou o sindicato, ninguém sabia disso. E a representação interna, a empresa em São Bernardo falou, olha, nós recebemos uma ordem para fechar a fábrica. Nós não queremos fechar, queremos mostrar para a matriz que nós temos viabilidade de existir. Vamos começar a apostar num processo de negociação que me leve a uma reestruturação produtiva, sabendo que a empresa vai ter que enxugar. O sindicato topou, a representação interna topou, tudo mantido. Houve o direito de informação, houve boa-fé, que são pressupostos básicos para uma negociação coletiva. O sindicato iniciou um processo de negociação que demorou 8 anos, de 98 a 2006. Eu acompanhei essas negociações e eu acompanhava como assessor da diretoria, sem saber que a empresa estava para fechar. Eu fui ficar sabendo 2 anos antes de terminar as negociações, quando a coisa já estava, o risco de fechar já tinha sido eliminado. A coisa ficou tão em segredo que eu não sabia que era para isso que negociava. Mas a empresa que tinha 16 mil caiu para 12 mil trabalhadores, perdeu 4 mil e reestruturou. E um dos acordos foi um acordo interessantíssimo que aconteceu no ano de 99, 2000. A empresa precisava de reduzir a jornada de trabalho e reduzir os salários. Aí o sindicato falou, mas não consegue aprovar uma redução de salário. Não, mas como é que nós vamos fazer para o trabalhador não ter perda monetária? Reduz a jornada, reduz o salário, mas nós vamos dividir durante os 2 anos a participação dos lucros resultados em 12 parcelas. Paga metade de uma vez só e a outra metade divide em 12 parcelas. É arriscado? É, porque a lei fala que não pode dividir em 12, só 2 parcelas, para não dar a conotação de que é salário indireto. Mas era uma negociação, era para resolver um problema momentâneo, naquele momento ali precisava disso, porque senão travava a negociação. Tudo foi justificado no acordo, aprovado na Assembleia, feito com o sindicato representativo, e o acordo perdurou durante 2 anos, depois voltou ao normal, pagando a participação de 2 vezes por ano. Ou seja, utilizou-se da negociação para fazer aquilo que o ministro Maurício Godinho Delgado tanto fala, adequação setorial por meio de negociação. Né? Pois bem, sabia que muitos iam entrar na justiça depois disso, e muitos entraram na justiça, pedindo a incorporação daquela verba como salário. No primeiro momento, a justiça, em primeira instância, achou que o acordo era inválido, depois começou a reconhecer que o acordo foi um benefício do trabalhador. O tribunal em São Paulo também. Eu mesmo, quando cheguei ao TRT em São Paulo, cheguei a ver esses acordos, né? Cheguei a ver esses processos, nunca julguei, evidentemente, nenhum, porque não me sentia à vontade pelo fato de ter participado da redação do acordo. Mas acompanhava. E quando chegou em Brasília, aconteceu um negócio do TST, aconteceu um negócio interessante que eu vou contar aqui hoje. Vou cometer um pecado aqui hoje, mas já faz tanto tempo que não tem mais problema. Tem 2 ministros aqui, né? Vou contar o que aconteceu.
Quando chegou em Brasília, as primeiras decisões de Brasília foi no sentido de que o acordo não era válido. Não podia dividir a participação em lucros em 12 parcelas, tal. Não tinha validade aquele acordo. Passou em 2008, não sei se o ministro Pedro Paulo Manes e o Paulo Sérgio João devem lembrar. Teve um congresso dos advogados trabalhistas de São Paulo que foi no navio. Lembra disso? Eu fui para esse congresso. O congresso foi no navio, foi um negócio gostoso. Já pensou bem se sair em alto mar discutindo direito de trabalho? Né? Daqui até as ilhas gregas. Aí uma ideia, né? É um negócio interessante, muito gostoso isso, né? Quer dizer, né, fomos até Angra dos Reis e voltamos, né? 2 dias só. Mas, enfim, eu estava lá nesse congresso, eu tinha participado de uma mesa, e um dos palestrantes também que participava de uma mesa, um querido amigo, ministro lá do TST, o Guilherme Caputo Bastos. O Caputo Bastos é meu amigo, né, desde tempos de faculdade. Eu conheci o Caputo Bastos. O irmão dele foi meu colega de faculdade, que é oriundo lá de Juiz de Fora, onde eu me formei. E o Caputo encontrou comigo lá no navio, e um dia a gente conversando lá, no horário que tinha uma folga, né, tomando lá uma Coca-Cola, né, no navio. O Caputo virou para mim e falou assim: Davi, você que passou pelo ABC, me conta aqui uma coisa. Está chegando uns processos lá no TST. É verdade que a Volkswagen fez um acordo com o sindicato dividindo a PLR 12 parcelas. Aí eu contei a história para ele da reestruturação, por quê? Coincidentemente, o TST começou a mudar a posição. Começou a validar o acordo, a entender o acordo. Depois disso, virou uma orientação jurisprudencial do próprio TST, que é a 73, de transitória, que é a súmula do meu tribunal hoje. Quer dizer, houve um reconhecimento de que o acordo ali foi feito para resolver um problema naquele momento para as duas partes. Já vou terminar. E aí, quer dizer, essa é a importância de você ter o reconhecimento de quem negocia, da representação interna e usar a negociação a seu favor. Eu tenho medo de que essa reforma, nesse primeiro momento, iniba a negociação. Porque ela tem permitido a redução de direitos, o 611A, ele é explícito nisso, aqueles direitos ali exemplificados, né, que o rol exemplificativo, podem ser suprimidos ou reduzidos por negociação, senão não estaria o caput do artigo 611B, é bem claro. Os direitos ali também elencados podem ser negociados, só não pode ser reduzido ou suprimido. O que significa que do 611A pode. Né? Mas não tendo contrapartida, é arriscado nós cairmos num processo de precarização. Por quê? Porque agora o governo também se preocupou com a representação interna, e é aí que eu quero terminar. A representação interna no Brasil, esse 510, esse artigo 510, que vai agora do 510A até o 510E, não sei se vai funcionar. Porque senão não precisaria disso não. O artigo 11 da Constituição está aí há muito tempo. E aonde você tem representação interna, ela existe não é por causa do artigo 11, mas é fruto de uma conquista. Conquista dos trabalhadores, onde você tem o trabalhador mais organizado no local de trabalho, você conquista a representação e faz a negociação no local de trabalho. Aonde você não tem essa conquista, não é o artigo 11 que deu. E agora regulamentou com 510, afastando o sindicato do processo de construção da representação interna. Quer dizer, deixa bem claro que vai ser uma representação inorgânica mesmo, sem qualquer representação ou ligação com o sindicato. Não sei se é por aí, mas se a ideia foi essa, aí eu me preocuparia mais. Que era o seguinte, com a prevalência do negociado sobre o legislado, né, e com a constituição de representações nos locais de trabalho, sem a garantia do sindicato atuar junto a essas representações, vai ficar muito cômodo para uma empresa ter uma representação, negociar com essa representação e esses acordos se sobrepor ao que está na lei. Então, me parece que o governo teve aqui embutida uma intenção, né, de, mais uma vez, privilegiar as empresas para promover a negociação ao seu bel prazer. E os sindicatos, ao invés de se preocupar com tudo isso que nós estamos discutindo, infelizmente estão preocupados até agora, é manter o seu sistema de financiamento com contribuição sindical obrigatória. Eu lamento muito isso, tudo que está acontecendo, espero ter contribuído para o debate, muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, desembargador Meirelles, pelas palavras, que realmente o tema suscita grande reflexão. Quero pedir autorização para o desembargador Cássio Colombo. Dá tempo de fazer os sorteios? Sim. Eu também trouxe um livro meu, que é justamente sobre negociação coletiva do local de trabalho, experiência dos metalúrgicos do ABC, que não tem a grandiosidade dos livros do Antônio Carlos, mas que poderia ser sorteado. Agora, sabendo que não dá para competir no campo do direito do trabalho com o Antônio Carlos, eu trouxe 2 livros meus de causa. Eu sou contador e escritor de causa. Um dos livros, inclusive, prefaciado aqui, escrito aqui na orelha do livro, para o meu querido professor Pedro Paulo Manos. Né? Eu tenho 2 livros de causa lá da minha terra, porque eu sou mineiro, eu não sou paulista. Eu sou de Mineiro, uma cidade do interior de Minas chamada Cruzília, que é terra de contador de causa, né? Aquelas coisas de mineiro. Então, tem 2 livros de causa, trago 2 livros aqui também para o pessoal, para ser sorteado para o pessoal. Excelente. Bom, considerando que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras que serão sorteadas nesta tarde, eu acho que eu vou dar o privilégio para o desembargador Cássio Colombo iniciar agora o último módulo com a palestra do professor Pedro Paulo Teixeira Manos, e aí, ao final, você faz o sorteio. O que você acha, desembargador? Não há dificuldade nenhuma, resistência nenhuma em ouvir o ministro Manos, ele é maravilhoso. Pessoal, agradeço a presença de vocês nesse painel, do qual eu tive a honra de presidir, agradeço novamente o convite do desembargador Cássio Colombo, as brilhantes exposições do desembargador e do colega advogado, e queria desejar a vocês um bom final de evento, com a conferência de encerramento Perspectivas pós-reforma. Ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, conferencista, meu amigo Dr. André Passos, debatedor, meu grande amigo Dr. Cássio Colombo Filho, presidente de mesa. Eu ia pedir, mas fiquei constrangido, concordo. Porque daí todos... Para a apresentação da conferência de encerramento deste seminário, com o tema Perspectivas pós-reforma, convidamos o diretor da Escola Judicial deste Tribunal, desembargador Cássio Colombo Filho, que presidirá os trabalhos, e o conferencista, o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Pedro Paulo Teixeira Manos, e o professor doutor André Passos, que atuará como debatedor. Com a palavra, o presidente da mesa. Tá ótimo, então já fica aí. Estão querendo sortear o meu livro. Ó, dos caras. Não, esse é meu. Bem, boa noite quase já, né? E eu agradeço profundamente a presença do ministro Manos, também quero agradecer a presença do ministro Fernando Ono, que muito honra esta casa, inclusive que presidiu. E, sem maiores delongas, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação, eu acho que seria até dispensável, mas o doutor Pedro Paulo Teixeira Manos, então, como todos sabem, ministro aposentado do TST, casa que integrou entre 2007 e 2013. Ele é mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, ele é diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e é professor titular de Direito do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bem, como todos sabem, também ele é autor de diversas obras, tem uma carreira, inclusive na magistratura, bastante movimentada, bastante brilhante, e por isso que se apresenta aqui é uma mera síntese, até sugerida por ele, porque nós nos deteríamos muito aqui com isso. Então, eu passo a palavra ao doutor Paulo. Claro, não, pode. Gente, muito boa noite. Eu quero
Quero dizer que vim falar aqui, porque o Paulo Sérgio João começou falando aqui, eu achei que era simpático encerrar como começou. Não com o conteúdo e o brilho, mas pelo menos a forma. Quero, honestamente, cumprimentar a desembargadora presidente, Marlene Terezinha, o meu amigo e colega ministro Fernando Ono, dizer que tenho muita honra de vir aqui ao TRT do Paraná. E não esqueçam que o Paraná e São Paulo era a segunda região. O Paraná que depois resolveu crescer e largar a gente sozinho, né? Mas eu tenho muito carinho por esse tribunal de gente muito importante, muitos amigos aqui. E cumprimentar o desembargador Cássio, que é o presidente da mesa, que me fez esse honroso convite, junto com o Célio Neto e o André Passos, que é o nosso colega de mesa. Eu tive um ímpeto, depois que eu assisti esse último painel, de dizer que não precisa falar mais nada. Nós já vimos tanta coisa interessante essa tarde, gente. Não tem nada mais para acrescentar. Mas depois eu pensei no seguinte, principalmente estando aqui no Paraná. Como já foi depositado o valor da diária na minha conta ontem, se eu não falar nada, pelo menos o desembargador Cássio, a Flávia e eu vamos ter uma lava-jato para cima de nós, porque pegamos dinheiro público e não cumprimos a obrigação. Então, se não por outro motivo, eu tenho que dizer alguma coisa, tenho que participar. Mas eu devo dizer também que eu estou preocupado com a reforma, sabe? Eu, cada vez que leio essa reforma aqui, eu tenho mais dúvidas a respeito. Acho que nenhum de nós aqui tinha dúvida da necessidade de mudanças mais sensíveis no direito do trabalho. Como já se falou muito bem aqui essa tarde, o direito do trabalho é objeto de mudanças constantes. O professor Gunter, com a palestra formidável que ele deu, ele mesmo disse, até o salário família, cada 15 minutos mudava. Você ia fazer a sentença, tinha que ver qual era o valor, qual era a regulamentação. Mas o que a gente precisava era uma mudança de parâmetros. Todo mundo fala que a CLT tem 70 e poucos anos. Como eu acho que velho é quem tem mais de 20 do que eu, 70 e poucos não é velho. Mas eu concordo que está um pouco defasado. Agora, lembrem que a CLT, gente, só consolidou o que já havia. Por isso que chama consolidação e não código. A legislação que a CLT reuniu em si era pretérita. Quer lembrar de uma saudosa lei? Estabilidade 492 da CLT. É lei de 1923, né, de um projeto do Eloy Chaves, que era um deputado paulista, de 1923, nós estamos em 18. Quer dizer, era uma regulamentação centenária. Ninguém, em sã consciência, independentemente de como vê o direito, de que posição veja, poderia dizer, olha, isso não precisa modificação. É óbvio que precisa. Até o Código Civil de 16 mudou. Pois bem, mudança era necessária. Agora, que pena que nós não tivemos uma mudança como deveria ser. Uma mudança fruto da reflexão de todos os setores envolvidos, para que a gente tivesse modificações de conteúdo que comprometessem todo mundo que tivesse participado. O Gunter, quando fez aquela referência, aquele trabalho da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, ele deixou muito claro que esse é um projeto feito por um grupo de empresários. Eu até estou no Paraná, vou me lembrar. Sabe aquele moço que fez a redação da lei, o Dr. Melec? O primeiro debate que eu participei da lei foi com ele lá em São Paulo. Até era na Federação dos Hospitais e Casas de Saúde. E quando eu vi que ele ia falar, eu fiz questão de ir logo, porque eu sabia que ele tinha escrito, que ele conhecia. E, de fato, ele conhecia, porque ele redigiu. Assisti e fiquei impressionado. Ele é um moço, com a quantidade de certeza. Ele tem certeza de tudo. E aquilo foi me deixando mais inseguro ainda do que eu já estava antes. Aí eu lembrei, eu estava era a Federação dos Hospitais e Casas de Saúde. Aí, quando eu fui para falar,
Eu falei, doutor Meneck, fiquei muito impressionado com a sua exposição, porque vi sobre ângulos que eu não tinha reparado. Agora, o senhor me deu uma oportunidade de reafirmar o que eu já sentia. Há duas coisas que nós, velhos, temos mais que os moços. A primeira não tem a ver com a palestra, porque nós estamos aqui na Federação dos Hospitais e Casas da Saúde. A primeira coisa que os velhos têm mais que os moços é vontade de fazer xixi. Mas isso não tem a ver com... A segunda é dúvida. E eu estava ouvindo o senhor aqui, muito interessado, e fiquei lembrando, quanto mais moço eu era, menos dúvida eu tinha. E cada dia que passa eu vou tendo mais dúvida. Então, eu tenho que falar aqui, ó, Davi, o tema é, olha aqui, perspectivas pós-reforma. Eu já pensei, minha mulher de manhã perguntou para mim, o que você vai falar lá? Eu falei, olha, eu tenho que falar sobre as perspectivas pós-reforma. Mas quem vai me dizer isso são os operadores, são os juízes que vão me dizer quais são as perspectivas, os advogados, os sindicalistas. Eu tenho uma opinião do que vai acontecer, mas é a prática de lidar com essas novas realidades que a lei traz é que vai nos dar perspectiva. Nós temos sim um salto. Desde a palestra do Paulo Sérgio até agora que o Davi terminou de falar, a gente percebe que essa lei, independentemente de gostar mais ou menos ou odiá-la, ela provoca mudanças e vai provocar. Eu tenho sérias dúvidas se a atividade sindical vai recrudescendo. Eu acho que não há outra saída. Não é? Agora, eu fico muito triste quando eu leio algumas coisas. Eu vou chamar a atenção para que nem todos chorem junto comigo. Pelo menos um ou outro artigo aqui, que ainda não foi referido, que mostra como se perdeu a oportunidade de bem tratar alguns temas. Não é? Então, se a gente pensar no texto da lei, ela logo traz um artigo 8º, parágrafo 3º, que é muito curioso, gente. Esse parágrafo 3º do artigo 8º diz: no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 do Código Civil. Gente, quem escreveu isso aqui estava distraído. Ou seja, quando vier uma ação judicial, uma reclamação trabalhista dizendo, olha, o empregador fez isso com base numa norma coletiva cujo conteúdo ofende a Constituição ou a lei, o juiz vai analisar só pelo que está no parágrafo 3º, se os agentes são capazes, o objeto é lícito e a forma é não defesa em lei. O juiz não vai analisar o conteúdo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer 1, 2, 3 dessa. A desembargadora Marlene vai chamar ele no gabinete e falar, moço, o senhor não está prestando a jurisdição. O senhor tem que dar a sentença. É melhor a senhora não fazer isso, manda a corregedora fazer, para não se irritar. Mas percebe o que está escrito aqui? O juiz não presta a jurisdição. Se você levar um conflito judicial fundado na alegação de que uma norma coletiva é nula, por qualquer motivo que seja, o juiz é obrigado a apreciar. Isso é da essência da atividade judiciária. Como dizer uma coisa? O que eles querem dizer com isso? Eu até imagino qual era a ideia. O judiciário deve se intrometer o menos possível no conteúdo das normas coletivas. Mas em termos, eu lembrei agora, o Fernando, de um acórdão do Valmir, do ministro Valmir, lá do TST, que eu até peguei e escrevi um artiguinho que eu achei muito interessante lá no Conjur. Era o seguinte, um sindicato pequeno do interior, lá do Centro-Oeste, fez um acordo coletivo com uma empresa. Essa empresa tinha o costume, já há anos, de pagar uma gratificação mensal para os seus empregados, incorporado ao salário, etc. E tal. Aí o sindicato faz um acordo com a empresa, cujo conteúdo era o seguinte: a gratificação paga pelos empregados continuará a ser paga, mas 70% do valor pago até então será destinado ao empregado, 30% será destinado ao sindicato, para remodelação da sede social do sindicato. Acabou o acordo, assinou o presidente do sindicato,
presidente da empresa, estamos conversando. Essa empresa tinha 35 empregados. Coincidentemente, diz o acordo do ministro Valmir, nenhum era sócio do sindicato. Quer dizer, os 35 iam financiar o tapa que iam dar na sede e não iam poder usufruir do benefício. Ô, desembargador, quem tem um sindicato desse não precisa de inimigo. Como é que o TST e o TRT e o juiz da vara não iam analisar o conteúdo de uma norma coletiva dessa? Quer dizer, eu estou falando desse caso porque eu vi, tem centenas ou milhares de acordos que são favoráveis. Mas eu quero dizer assim, não é possível um parágrafo 3º desse dizer uma coisa dessa, que o juiz vai deixar de analisar o mérito da controvérsia. É como se estivesse dizendo, o juiz não precisa prestar a jurisdição por inteiro. Mas não está escrito no próprio Código de Processo que se a decisão foi infrapetita, anula. Outra coisa que eu acho uma judiação é a nova lei não ter cuidado de definir, primeiro, o que é dispensa coletiva, segundo, qual o procedimento correto no caso das dispensas coletivas. Se vocês olharem o 477-A da lei, ela diz assim, dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins. Gente, isso, do ponto de vista do direito de trabalho, é uma bobagem jurídica, para não dizer outra coisa. Dispensa individual é uma coisa, dispensa plurima é outra, dispensa coletiva é outra. É unânime na jurisprudência e na doutrina de todos os países latino-americanos e europeus de formação latina que a dispensa coletiva não prescinde de uma intermediação ou do Ministério do Trabalho ou do sindicato. A jurisprudência que a SDC do TST criou é exatamente nesse sentido. Eu sugiro, quem estiver interessado, peguem na SDC um acórdão da ministra Maria Calcin, que é um acórdão longo, didático, explicando, e que a SDC conclui que aquele caso não era uma dispensa coletiva. Era uma empresa de, sei lá, 2.000, 3.000 empregados, despediu 200 ou 300, mas ela, inclusive, com muita clareza, diz, ó, dispensa coletiva é dirigida a um grupo, um setor que é fechado, um estabelecimento. Não é a quantidade de empregados. Agora, a coletiva, sim, necessita da intermediação do sindicato e do Ministério do Trabalho para a gente verificar qual o tratamento que a empresa vai dar para os vários empregados. Tem lá uma ordem a obedecer. Empregado mais novo pode ser mandado embora antes do mais antigo. Empregado que tem menos encargo familiar, a manutenção de alguns benefícios. Em absoluto, a SDC estava sugerindo que não podia despedir. O que ela estava dizendo é o seguinte, quando a dispensa não observar os requisitos, aí não vale. E essa era uma grande oportunidade do legislador poder trazer o Ministério do Trabalho a uma função construtiva de participação na administração dos problemas entre empresa e empregado. O que há nos variados países em que o número de reclamações trabalhistas é muito pequeno. Por quê? Porque há soluções de conflitos trabalhistas no âmbito administrativo, evitando a quantidade absurda que nós temos de reclamações trabalhistas. Não onerar o empregado ou ameaçar o empregado e não reclamar, porque pode ser penalizado, né? Mas buscar soluções alternativas. Essa seria uma. Quer dizer, essa lei perdeu uma grande oportunidade, a meu ver, de fazer isso. O quê? Trazer o Ministério do Trabalho para a solução efetiva de conflitos. Ninguém está falando em usurpar a competência de quem quer que seja, nem da Justiça do Trabalho, nem de sindicato, mas atuação eficiente do Ministério do Trabalho. Outra questão curiosa na lei é aquela história da possibilidade de arbitragem individual para empregados que ganhem mais de 11 mil e poucos reais e tenham um diploma universitário.
Isso, a meu ver, vai ser letra morta. Agora, o critério é muito cabalístico, digamos assim, né? E a possibilidade de você ter essas negociações, o desembargador Davi acabou de falar, olha, o artigo 9º não foi revogado. Não. E isso é interessante. Esta lei traz muitas novidades, mas nós todos aprendemos na escola e praticamos, lei não revoga princípio. Os princípios de direito do trabalho continuam os mesmos. Essa lei não revogou o artigo 9º e o 468, porque pelo menos esse cuidado tiveram, porque sabe que ambos encerram um princípio que é fundamental, que é o protecionista. Algo que vai dar uma confusão, que já está dando, é o 702, que resolve disciplinar de maneira diferente o procedimento do TST na construção da sua jurisprudência. Porque, falando baixinho, um dos objetivos dessa lei era realmente atacar a jurisprudência do TST. Tinha gente que estava de mal do TST, viu, Fernando? Eles estavam. E aí, sabe que eu fiquei preocupado? Porque a lei foi muito a toque de caixa e saiu meio ruinzinha, com todo respeito. E aí me assustou quando eu vi o TST, através da comissão, sempre data vênia, viu, ministro Fernando? A gente, quando aposenta, se você for falar alguma coisa que não é elogiar, você fala data vênia. É tipo assim um PIX. Você falou data vênia, não está ofendendo, né? Então, aí eu vi a comissão de jurisprudência mandar para o plenário, que já ia resolver sobre as novas súmulas, saiu até uma... Eu falei, mas gente, eles estão fazendo com pressa. A lei saiu com pressa, não deu certo. Por que eles não esperam um pouco? E o ministro Valmir Valoroso, presidente da Comissão de Jurisprudência, chegou na sessão e falou, ó, pensando melhor, vamos adiar. Eu vi até no Migalhas, aquele site, uma entrevista do Valmir, liguei para ele. Falei, ó, parabéns, você salvou a lavoura. Porque não é para fazer de uma vez, calma. Mas... isto parece que o tribunal vai arguir, junto ao Supremo, uma discussão da constitucionalidade desse 702. Quer dizer, pode a lei vir dizer, olha, o TST faz assim, se isto é atribuição do TST, e não é impedindo esse ou aquele tribunal de agir como deve agir, que se vai melhorar ou piorar as relações de trabalho. Tem algumas coisas que me preocupam, porque começa a aparecer uma festa. Preposto não precisa ser empregado, 843, parágrafo 3º. Tá bom. Mas eu ouvi dizer que lá em São Paulo já tinha escritórios de prepostos. Se abriu um armário, estava cheio de preposto. Só que precisa lembrar, e esse é o problema, que o incauto acaba pegando um preposto que não sabe nem ler nem escrever, e muito menos tem conhecimento dos fatos. E aí é uma indústria de pena de confissão. Precisa avisar o empregador. Falou, ó, se você mandar alguém que não sabe de nada, é melhor nem mandar, porque não vai dar certo. Então, a lei pode ser uma armadilha, como é esse caso. E tem um acórdão que eu comentei hoje, do ministro, que eu esqueci qual é, mas já vou lembrar, sobre a defesa apresentada em audiência, que é a regra da CLT, não é no 847? Não se realizando a conciliação, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a defesa. Continua escrito na CLT. O que diz a lei nova, a reforma, é que é possível a reclamada apresentar a defesa até a defesa, por causa do processo eletrônico. Aí um determinado juiz, numa determinada comarca, numa vara do trabalho, mandou que a reclamada juntasse até 20 dias antes da audiência, coisa assim, mas um prazo anterior à defesa. O advogado não juntou, chegou na audiência, ele compareceu com o preposto bonitinho, não sei o quê, quis fazer a defesa, falou, não, está precluso. Não apresentou a defesa, revelia. Começa um samba do crioulo doido. Revelia no nosso processo. Está no 843. É ausência de defesa, sim, mas por ausência do reclamado.
O reclamado é presença obrigatória. Não estamos falando de processo civil, processo de trabalho. E aí o processo chegou no TST, eu acho que foi o ministro Brito, não foi? Um ministro muito legal, que disse o seguinte, ó, de fato o regional está correto. A reclamada não é revel coisa nenhuma. Procedimento não revoga a regra de princípio. Procedimento é só o caminho. As regras básicas estão no processo. Procedimento não revoga a lei. Se a lei garante ao reclamado 20 minutos para aduzir a defesa, a reclamada poderia, até para colaborar com o juiz, apresentar a defesa, mas não pode sofrer por isso. E aí o TST confirmou a decisão do regional, que anulou a revelia, mandou o processo para a vara, para que a reclamada tenha um momento de defesa. O que significa, ó, já estou acabando, o que significa, eu peguei aqui 3, 4 casos, que eu mostro que se a lei tivesse sido objeto de um pouco mais de reflexão, decidiria talvez esses mesmos aspectos, mas com uma forma mais eficiente e mais justa. O que me parece, e para encerrar, é que a lei disse: quem for empregado que ganhe mais de 11 mil reais e tenha diploma universitário, pode negociar com o empregador, sem limite. O negociado aí prevalece sobre o legislado. A própria lei diz que se aplica a esses empregados a regra do 611. Então, em síntese, a partir da vigência da lei, nós teríamos 3 situações, vejam só que consequência. Os antigos empregados, que a nova lei não pode retirar direitos. Mesmo a remuneração, o conceito do que é remuneração e o que não é, para quem já tinha incrustado no contrato, 468, continua igual. Falou-se disso, acho que foi o Célio que falou, que o empregador vai ficar assanhado para mandar embora esses, que são passivos. Os empregados novos é a nova regra da lei. Agora, você imagina você ter um empregado antigo que ganha um prêmio que é salário, o outro é um empregado novo, ganha o mesmo prêmio e não é salário. Daqui a pouco eles começam a se engalfinhar na empresa, o negócio não vai para frente. E tem um terceiro grupo, são os empregados que eu estou chamando de categorizados, que podem negociar diferente do que está na lei. Como é que vai se compatibilizar, não no nosso processo, no ambiente de trabalho? Como é que isso vai acontecer? Só pode se estar imaginando que esses antigos empregados são uma raça em extinção e as empresas vão substituí-los por novos empregados. Ainda assim, negociação é troca de direitos. Se o empregado que ganha mais de 11 mil reais fizer uma negociação em que ele perde e não há nada em substituição, eu desafio encontrar uma sentença judicial que não diga que aquele ato é nulo, porque aquilo é renúncia e a CLT não permite a renúncia de direitos. De toda forma, do ponto de vista do conteúdo da nova lei, eu sou cético, mas o fato de existir uma lei com essa extensão, que traz mudanças ao direito do trabalho, me estimula, porque a comunidade jurídica vai sim, ao longo do tempo, conseguir dar um salto e melhorar as condições entre empregado e empregadores. Mas isso é algo que nós temos que aguardar, né? Tomara que não mais 20, 30 anos, né? Mas que num giro rápido a gente tenha uma perspectiva de como é que as empresas, sindicatos estão se organizando e qual é a resposta que o judiciário está dando a essas novas realidades. Muito obrigado pela paciência e chega. Bem, sem delongas, adiantada a hora, eu vou apresentar o doutor André Passos, que também dispensaria a apresentação. Ele é prata da casa, né? Ele é bacharel pela Universidade Federal do Paraná, advogado, preside a Comissão de Direito Sindical da OAB, é diretor de assuntos legislativos da ABRAT, né? Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e ele foi vereador em Curitiba por 2 mandatos, entre 2001 e 2008.
E então eu passo a palavra ao doutor André para suas considerações. Doutor Cássio, quero dizer que eu estou muito agradecido à Escola Judicial pelo convite e dizer que é uma honra estar num evento organizado aqui nesse tribunal. E reputo, presidente Marlene, o nosso convite a uma homenagem a uma família que sempre se dedicou para fortalecer a justiça do trabalho e esse tribunal. E então, em nome da minha família, em especial sempre da memória do meu pai, eu agradeço o convite e faço em nome do nosso eterno presidente, Fernando Ezuano, que está aqui, e que fico muito feliz em ver forte e conosco aqui. Mas, doutor Pedro Manos, quero lhe dizer que eu vou ser extremamente breve e emprestar todos os meus minutos para que o senhor possa fazer considerações finais, porque é muito importante a sua presença aqui. E eu tenho a convicção, depois desse período que ficamos essa tarde, de que eu fiquei um pouco mais velho, porque eu saí com muito mais dúvidas. Aqui, então, hoje, eu já estou mais velho do que eu era ontem, porque eu concordo com o senhor, de que na conjuntura que nós vivemos, a única certeza que nós temos é que a gente não tem certeza, né? E dentre essas dúvidas, queria colocar, até pelo fato de ser presidente da Comissão de Direito Sindical, da Ordem dos Advogados, de que as questões coletivas que acabaram permeando todos os debates dessa tarde, elas são muito importantes de serem avaliadas, principalmente porque, doutor Cássio, a nossa cultura jurídica e principalmente a cultura da forma que a gente é educado ao nosso pensamento jurídico, é um pensamento jurídico de tratar os conflitos individuais, natureza individual. E a gente fica aprendendo, né, que o Cássio com o Mévio tem um problema da árvore e a gente não é educado para isso. É só a gente ver aqui no nosso tribunal qual a quantidade de ações que tratam de questões coletivas ou de direito sindical e quais são a quantidade de ações que estão tratando de verbas rescisórias não pagas, que poderiam eventualmente estar sendo resolvidas com uma única ação, e são 800, 900, 1.000 ações repetitivas, né? E acho que essa é uma das oportunidades de mudança que nós perdemos, mas que talvez a sociedade brasileira venha a ganhar, porque essa reforma que foi colocada, ela não nos ajudou a melhorar a nossa justiça para priorizar as demandas coletivas, a priorizar as soluções efetivamente preventivas para que acabasse, por exemplo, com esse conjunto de demandas repetitivas que não eram oriundos porque os advogados queriam entrar com demandas repetitivas, eram oriundas porque esses problemas são problemas da sociedade brasileira, né? As estatísticas, o Cássio colocou as estatísticas no início da tarde, a gente podia colocar as estatísticas dos principais clientes, né, da Justiça do Trabalho, e talvez a gente verificasse que as empresas terceirizadas que não conseguem terminar o seu contrato de trabalho, que somem antes de acabar o contrato de trabalho, talvez sejam um dos principais clientes que nós temos na Justiça do Trabalho, e que é uma coisa tão básica que uma sociedade em 2018 não deveria ter, que é honrar o mínimo que foi contratado. E é basicamente isso que demanda muito tempo da Justiça do Trabalho, pelo menos do dia a dia dos juízes de primeiro grau. Então, essa é uma preocupação que, de fato, tenho, porque, como falou aqui o Dalegrave e o doutor Gunter, deixou claro na questão da CNI, mas o Dalegrave, de que houve uma maldade muito grande na lei, porque não quis resolver o problema do mundo coletivo, do mundo sindical. Quis acabar com ele sem fazer nenhuma alteração estrutural. Manteve o sistema confederativo de unicidade, independente da posição que as pessoas têm em relação a isso. Até me senti um pouco jurássico, Cássio, porque eu defendo a contribuição compulsória e unicidade. Me parece que sou o único aqui, mas defendo do ponto de vista da conjuntura que nós temos hoje. Eu acho que a gente não pode jogar a água suja com a criança dentro. O movimento sindical se construiu forjado na luta, a gente não pode simplesmente alterar essas questões sem criar algo, de fato, que tenha uma unidade.
E o legislador fez isso, ele manteve exatamente uma estrutura arcaica e tirou a única questão que tinha, que dava lógica a isso, que era a compulsoriedade, né, do sistema, porque, de fato, é absolutamente lógico, nós temos um acordo coletivo, uma convenção coletiva que vale para todos, mas que não é sustentada por todos. Isso, qualquer criança de 5 anos de idade, se você perguntar na sala de aula, se você vai fazer uma festinha e todo mundo vai comer, mas aquele amiguinho pode dizer, não, mas eu não quero levar um brigadeirinho para ajudar na festa. É mais ou menos isso que a gente acaba estabelecendo com o conceito de liberdade invertida que a gente tem, que a liberdade individual se sobrepõe à liberdade coletiva quando nós estamos discutindo o direito sindical, que é outra ótica, outra construção. Então essas são as preocupações que talvez tivesse que colocar, mas de fato estou mais velho agora, doutor Manos, porque estou realmente com muitas dúvidas, e a principal delas, e para encerrar, é que de fato acredito que o direito, apesar dele muitas vezes manter as coisas para ficar como estão, eu também acredito que o direito é uma eterna conquista social, muitos direitos são conquistados a partir da luta e da evolução da sociedade, mas o Brasil hoje está optando em acabar com algumas pontes importantes que evitavam a tensão social, e a Justiça do Trabalho talvez fosse o organismo estatal de melhor controle dessa tensão social, e ele simplesmente não está, essa reforma acaba impedindo que ele dê respostas necessárias, e aí colocando muito claramente de que, ao impedir o acesso à justiça, porque é isso que a reforma está fazendo, porque os trabalhadores não vão ter acesso à justiça, porque é impossível você, temas relevantíssimos como saúde do trabalhador, você liquidar, é impossível você dar segurança para o teu cliente antes de você ver a contestação, é impossível você fazer com que o trabalhador tenha um mínimo de amparo quando o doutor Dalegrave, por exemplo, diz que entre 10 clientes que ele conversa, 8 desistem. Que recado nós estamos dando? É de que o capitalismo selvagem ganhou o jogo e que o Estado brasileiro, que teoricamente deveria ser a sociedade, não vai proteger essas pessoas, porque nós queremos punir alguns advogados aventureiros, e aí a gente fica na exceção e não na regra, que o nosso objetivo é esse, acabar com os milhares de pessoas que morrem no trabalho, os milhares de pessoas que são amputadas no trabalho, as pessoas que trabalham e não recebem as suas horas, e é por isso que todos nós estamos aqui. E principalmente também acabar com a concorrência desleal, as empresas que ganham grandes fatias do mercado explorando as pessoas, enquanto as empresas que cumprem tudo certo acabam fechando as suas portas. Então, eu tenho muitas dúvidas, de fato, de quais são as opções que a gente tem, mas eu saí aqui pelo menos com uma esperança, porque aqui a gente percebeu, Cássio, que a escola paranaense, a escola paulista, porque você viu que o sotaque do Cássio aqui tomou conta hoje, trouxe brilhantes mentes para que a gente possa junto enfrentar esses desafios, porque essa é uma qualidade nós, os laboralistas, a gente enfrentou vários desafios, né? Nós conseguimos transformar, doutor Manos, o senhor, o doutor Fernando Ezono, os desembargadores que estão aqui, os servidores, os advogados, na Justiça do Trabalho, a justiça mais eficiente que esse país teve comparado com todas as outras. E nessa eficiência é que incomodou alguns setores da sociedade brasileira. Mas nós vamos continuar fazendo com que ela seja eficiente, nós vamos vencer esses desafios. Então, agradeço, Cássio, muito o convite de ser debatedor, mas eu, de fato, me senti homenageado, em nome da minha família, de estar aqui, mas quero dizer que espero que o doutor Manos possa fazer as considerações finais para fechar de forma brilhante esse evento. Gente, o doutor André já sintetizou muito bem o que eu poderia dizer, e eu quero reiterar aqui os meus agradecimentos ao TRT, à desembargadora presidente, a Marlene Terezinha, e dizer que eu tive muita honra de vir aqui e aprendi muito
tive a possibilidade de chegar aqui no primeira palestra, assistir todos os painéis. Acho que todos nós fomos brindados com ideias muito interessantes, com uma perspectiva nova. E quem sabe, André, essa lei, mesmo ruim do jeito que é, estimule a negociação coletiva, né? E muito obrigado de novo, desembargador Castro, pelo convite. Muito obrigado. Bem, a questão, eu quero agradecer mais uma vez ao ministro Manos, quero agradecer ao doutor André, quero agradecer a cada um dos conferencistas e debatedores aqui presentes hoje, e dizer que realmente foi uma grande honra, um grande prazer tê-los aqui.